Graça e paz, amados. Hoje estamos chegando ao último vídeo da série Vencendo na Oração. Nessa série, procurei desmistificar a oração, ensinar sobre oração e potencializar a sua fé. É muito importante que você fique atento agora a esse último vídeo, quando estaremos falando sobre a súplica ou intercessão. Nós colocamos a oração com início, meio e fim, e adoração, louvor, gratidão, depois o meio, que é a confissão, e agora nós vamos falar sobre a intercessão, o clamor. É a parte mais gostosa da oração. Esse é o melhor momento da oração. É o momento mais intenso e mais prazeroso da oração. Eu espero que você possa gostar, eu espero que você possa sentir o chamado de Deus para orar e para ser um intercessor, porque Deus está recrutando intercessores. Muitas pessoas não terão tempo para orar. Muitos também não estarão orando porque estão centradas nessa vida corrida, no aqui e no agora. Mas o intercessor, ele está olhando para a nível de eternidade, com o olhar de Deus, atento não só à sua salvação, à sua situação, como também a de milhares de pessoas. E aí eu quero já nesse início ler com você um texto, um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Acompanhe comigo essa leitura. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Está aqui então o desejo de Deus que todos nós estejamos orando, não apenas por nós, mas também por todas as pessoas. Eu quero falar com você sobre esse momento da súplica, da intercessão, que é o momento na oração. A oração, eu quero passar duas ilustrações. A primeira de um atleta que pratica corrida, a pé, um velocista, e ele tem então a sua largada, ele tem ali um circuito, um percurso e a chegada. Obviamente que o seu alvo é a chegada, mas para que ele chegue bem, certamente ele segue algum protocolo de resistência, foco, velocidade, para que ele possa chegar bem. Esse é um exercício físico, mas aqui o meu alvo é treinar você para um exercício espiritual, numa caminhada, não apenas uma caminhada até a presença de Deus, mas a intimidade com Deus. É isso que o intercessor faz. Ele procura ir até intimidade com Deus. E é um ditado que diz que o acesso a Deus é para todos, a intimidade para aqueles que buscam. Eu gostaria que rapidamente colocar sobre uma visão também sobre o tabernáculo e colocar como exemplo, o início da oração é como se fosse aquele acesso ao tabernáculo, que foi aquela grande tenda armada por Moisés, vamos dizer assim, como se fosse a primeira igreja, o templo, que Deus mandou Moisés fazer, deu ele o modelo lá no monte. E na entrada do tabernáculo, que é cheio de significados do tabernáculo, mas na sua entrada há duas mobílias, e a primeira mobília ali é um altar chamado altar do holocausto. Essa entrada do tabernáculo, todo israelita comum tinha acesso. Era um lugar onde o israelita, ao sentir que pecou, ele levava então um animalzinho, geralmente um cordeiro, e colocava ali as mãos sobre aquele animalzinho, como que numa transferência de culpa. Talvez o sacerdote fizesse uma oração também ali, e aquele animalzinho era sacrificado e queimado naquele altar. Ele deveria ser queimado até virar cinza. Então,
esse altar, na entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, era um local de morte que o animalzinho morria. Graças a Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós não precisamos disso mais, nós só temos que agradecer a Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar. Então, ao entrarmos no tabernáculo, vamos dizer assim, oração, nesse primeiro momento da oração, que é o altar do holocausto, nós só temos que agradecer a Deus por Jesus Cristo, por esse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, pela sua morte substitutiva. Então, essa entrada do tabernáculo, ela era um lugar não muito agradável. Na verdade, uma sensação de desconforto, porque era um lugar de morte e um lugar incômodo, ao ar livre, tumulto, vozes, e aquele cheiro também não muito agradável, por causa do animal sendo queimado e as situações ali. Essa era a entrada, e era importante porque o alvo é chegar onde? Ao Santo dos Santos. Tudo que era feito no tabernáculo tinha como objetivo chegar ao Santo dos Santos. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes, que era o pátio ou o átrio externo, o pátio externo ou o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Então essa entrada, que é o pátio externo ou o átrio, ele era necessário porque para chegar ao Santos dos Santos, a presença de Deus, o homem pecador, havia necessidade então de uma purificação e da morte para o eu, da morte para o pecado. Então é isso que representa esse pátio ou átrio. E aqui é o início da oração. É desconfortável, nosso corpo não quer orar, nossa natureza não quer orar, foge da oração porque ali está decretando morte, o altar do holocausto está decretando morte. E nós tendemos a fugir, ali a morte do nosso eu, estamos ali sacrificando a nossa carne, o nosso eu. Então há um momento bastante desconfortável, mas necessário. Ali ainda no pátio ou no átrio, mais para frente um pouco, havia um segundo móvel que é chamada bacia de bronze, onde os sacerdotes iriam se lavar antes de entrar para o chamado santo lugar. Essa bacia de bronze, ela nos fala de confissão, e eu gravei já um vídeo sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas para ter acesso ao santo lugar é necessário então essa confissão. A essa morte, esse sacrifício, essa confissão, estamos caminhando espiritualmente para o Santo dos Santos, para a intimidade com o Senhor. Ali no santo lugar, após passarmos pelo pátio ou pelo átrio, entramos no santo lugar, que é a segunda divisão. Ali é um lugar um pouco mais confortável, já um lugar coberto, algumas cortinas coloridas, cada cor também tem o seu significado, e é tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero destacar 3 móveis ali, e todos os 3 falam de uma única coisa, que é a comunhão com o Senhor Jesus. Todos eles apontam para o Senhor Jesus. Ali no santo lugar, onde tem essas cores, e o tabernáculo foi projetado também para trabalhar todos os nossos sentidos, os sentidos dos sacerdotes. Então ali cores, cheiro, né? Toda visão, toque, tudo ali, o paladar. Por quê? Porque ali estavam o candelabro, que é o candelabro, o castiçal, era a luz que iluminava aquele lugar, aquele recinto. Havia ali então o candelabro de ouro, havia o altar do incenso, que ficava próximo ao véu que dá acesso ao Santo dos Santos, e havia ali também uma mesa com os pães da proposição, ou pães da face, porque esses pães ali, neste ambiente, ali no lugar santo, e sob a luz do candelabro, ele estava dizendo para Israel, eram os 12 pães representando as 12 tribos de Israel, e ali naquele lugar, então, está, sob aquela luz,
que representa Cristo, que é a luz do mundo, está dizendo que Israel, as 12 tribos de Israel estavam sob o olhar atento de Deus. Então, dentro ali essas 3 mobílias, né, que a mesa com os pães da proporção, com o pão que se aponta para Cristo, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Essa luz que vinha do candelabro, que eram como se fosse um castiçal com 7 velas, porém lá eles usavam pavio molhado em azeite. E o azeite na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. Então essa luz vinda através do azeite ali pode também nos falar da palavra, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aquela luz fala de Jesus, eu sou a luz do mundo, fala também da palavra de Deus. E também ao mesmo tempo ali o altar do incenso, onde era queimado o incenso de uma fórmula dada por Deus e exalava um doce fragor, uma fragrância deliciosa naquele lugar. E aquele incenso queimando, a Bíblia diz que o incenso são as orações dos santos, aquela fumaça, aquele cheiro gostoso, aquela fragrância, são as orações dos santos. Então, o santo lugar, onde podiam ter acesso somente os sacerdotes, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo, eu e você podemos ter acesso ao santo lugar. Essas 3 móveis ali, todos falavam de comunhão. A lâmpada, a luz como sendo a palavra, ou seja, Deus falando comigo pela palavra, o incenso, as orações, eu falando com Deus através das orações, e isso é relacionamento. Deus não quer religião, Ele quer relacionamento. E ali o pão, onde nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo, e tudo ao mesmo tempo apontando também para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o centro de tudo. Então ali, nesse santo lugar, já era um lugar confortável, diferente do lugar do pátio ou do átrio externo, um lugar desconfortável, com um decreto de morte ali naquele altar do holocausto, decretando a morte do eu, do pecado. Já um pouco mais adiante, ali dentro no santo lugar, um lugar com uma luz mais suave, uma proteção, uma certa privacidade, e também aquela fragrância gostosa ali do incenso. Esse lugar já era um lugar confortável e que fala de vida, fala da comunhão e da vida com o Senhor, alimentando do Senhor, da sua palavra e de comunhão. Esse é um momento prazeroso. Então, uma vez que entramos na presença do Senhor, iniciamos a oração, confessamos, e estamos agora glorificando o nome do Senhor e caminhando na oração. À medida que nós cumprimos essas etapas, como se fossem esses passos do tabernáculo, como se fosse caminho alargado, o percurso e a chegada, nós agora caminhamos então para a intimidade com o Senhor. Nós entramos para o Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, lá era um lugar estritamente fechado, ultra restrito, somente o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, o líder, poderia entrar ali naquele lugar uma vez por ano. Alguns dizem que ele teria que estar com a corda amarrada na sua cintura, porque se ele passasse mal, se alguma coisa desmaiasse, algum problema, ninguém poderia entrar nem para retirá-lo. Ele teria que ser puxado por essa corda. Então ali, aquele lugar ali, o Santo dos Santos, ele tinha ali uma restrição que era um véu, que também aponta para Jesus e que restringia essa entrada. Porém, a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, esse véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ele não é rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque é Deus quem dá iniciativa, a salvação, a revelação. Sempre é Deus que toma a iniciativa. Então o véu é rasgado de alto a baixo, também dizendo com isso que agora o acesso a Deus estava liberado. Antes de Jesus não, somente o sumo sacerdote. E ali era o lugar onde Deus falava, por exemplo, com Moisés. Ali havia
no Santo dos Santos tinha uma única mobília, que é a Arca da Aliança, com a sua tampa, que é chamada propiciatória, com 2 querubins de ouro, tudo feito numa peça só, e simbolizando ali então o trono de Deus. Por isso a palavra de Deus usa muita expressão que Deus está entronizado entre os querubins. Os querubins são anjos que guardam a santidade de Deus. Então, na oração, à medida que caminhamos seguindo as etapas da oração, nós então vamos nos adentrando até chegar no nosso alvo, que é o Santo dos Santos. Tudo que fazemos antes tem como propósito chegar no Santo dos Santos. E hoje, por intermédio do Senhor Jesus, nós podemos ir até o Santo dos Santos. Todos nós, todas as pessoas hoje podem adentrar a presença de Deus, não dependem de um pastor, um sacerdote, outra pessoa, porque Jesus abriu o caminho, rasgou o véu ali com sua morte na cruz, deixou o caminho aberto para mim e para você. E até o Senhor Deus nos convida a entrarmos nos Santos Santos, ali Hebreus fala, entrar com ousadia no Santo dos Santos, por causa do caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus. Esse local, o Santo dos Santos, a presença de Deus, ali, naquele ambiente, voltando ainda ao tabernáculo, era um local muito gostoso, porque ali já não via-se as vozes como lá no pátio, não era um lugar de morte, era um lugar de vida, e também ali estava diante de Deus, como o altar do incenso ficava muito próximo ao Santo dos Santos, ao ponto que o autor de Hebreus chega a colocá-lo praticamente dentro do recinto do Santo dos Santos, aquela fragrância suave adentrava aquele local com uma luz, pouca luz ali, e aquela fragrância gostosa, aquele lugar, aquela privacidade. Querido, eu gostaria que você entendesse, este é o melhor momento da oração, quando cumprimos as etapas anteriores e quando chegamos até o Santo dos Santos. Até este momento na oração foi você que falou, você confessou, você louvou, adorou, agradeceu, confessou, mas agora, a partir de um tempo em oração, quando você entra no Santo dos Santos, na presença de Deus, depois já de ter confessado, exaltado, o Senhor purificado, você entra na presença de Deus. Até que você falou, você fez, mas a partir deste momento, você agora é conduzido pelo Espírito Santo. Este é o melhor momento da oração. É o momento mais intenso e o melhor momento da oração, quando o Espírito Santo te leva a diversas direções segundo o coração de Deus. Ali agora você começa a olhar com o olhar de Deus, você começa a enxergar como Deus vê, e você fala pouco e mais pausado, procurando também ouvir, tornando-se sensível ao Espírito Santo, porque agora você não apenas fala, mas é um diálogo. Deus está ministrando ao seu coração, te ensinando, te mostrando os motivos pelos quais Deus quer que você ore. E ali você começa a enxergar então muito além, ver como Deus vê e viver experiências maravilhosas com Deus neste momento. E este momento é o momento quando você então ora bem. Não que a gente não ora bem, uma oração rápida, mas esse momento é o momento quando de fato você ora bem. Você ora por você ora por sua família, amigos, familiares, trabalhos, tantas situações, mas você também, Deus começa a te mostrar diferentes situações pelas quais você deve orar. E eu gostaria de também colocar para você algumas situações que eu entendo que é importante você orar neste momento, a súplica do seu clamor. Uma delas é orar pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ore para que Deus envie obreiros para a sua seara. Ore para que Deus acrescente à sua igreja aqueles que hão de se salvar. Ore por um avivamento. Ore para que o Senhor Jesus esteja mesmo tirando toda mácula, toda ruga da igreja, as divisões, os falsos ensinos.
Ore para que o Senhor Jesus esteja mesmo preparando a sua noiva, porque o noivo está vindo. Ore pelo mundo. O mundo é dividido em 6 continentes. Você ore. Eu costumo orar: Pai, em nome de Jesus, salve a Oceania. Pai, em nome de Jesus, salve a Antártida, Pai. Pai, em nome de Jesus, salve a América, Pai. Pai, em nome de Jesus, salve a Ásia, salve a Europa, salve a África. São 6 continentes. E orando por eles, você está orando pelo mundo. Ore pelo mundo, porque as pessoas estão sofrendo. Ore para que Deus repreenda a fúria de Satanás, porque Satanás sabe que o tempo está acabando e ele está agindo com fúria total para destruir as vidas, as famílias. Ore por um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Ore por Israel. A Bíblia diz: orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Acho que Salmo 122, não me lembro bem. Ore por Israel. Deus, em nome de Jesus, vence o Hamas, vence o Hezbollah, vence o Irã, vence todo o levante contra a nação escolhida, que aquela nação foi o povo que Deus escolheu, a nação que Deus escolheu para por meio dela enviar o Senhor Jesus. Ore por Israel. Ore pelas nações, ore pela sua nação, ore por outras nações. Querido, por favor, não se esqueça, ore para que Deus repreenda as potestades, os poderes das trevas que agem sobre as nações. Há uma agenda mundial para destruir a família, para destruir a igreja. Há uma agenda terrível, uma agenda satânica. E age sobretudo nas esferas da liderança. Ore para que Deus levante líderes, homens, coloque homens e mulheres escolhidos por Ele nos pontos estratégicos em todas as nações, para que conquistemos os montes de influência, aquelas posições estratégicas. Ore. Há 2 tipos de igreja, eu creio, como aquelas virgens que na parábola de Jesus haviam as virgens prudentes e as nécias que estavam despreparadas, mas havia aquelas que estavam atentas. Eu creio que há 2 tipos de igreja. Há uma igreja que está dormindo, que está distraída no dia a dia, está dormindo, está como o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido. Mas há uma segunda igreja, que é a igreja que está ativa, atenta à volta do Senhor, ao fim de todas as coisas. A igreja que está com azeite na lâmpada, que está clamando, orando para que Deus continue salvando, libertando as vidas, repreendendo o espírito de mentira, engano, violência, morte. Eu creio que essa igreja vigilante, ela está impedindo que o anticristo assuma. E eu creio que esta igreja vigilante em breve será arrebatada. E quando ela, na minha visão, na minha concepção, no meu pensamento, digo eu, não o Senhor, eu creio que essa igreja é retirada e não passa pela grande tribulação. Mas quando essa igreja vigilante é retirada, então o anticristo assume com força. E aí vem a grande tribulação. Essa é a minha visão, meu pensamento. Mas de toda forma eu não tenho dúvida de que a igreja vigilante, ela está impedindo a ação de Satanás de uma forma mais pesada e destruidora. E por isso Deus quer levantar, Deus está recrutando intercessores, e esse é o objetivo dessa série de vídeos sobre oração. Levar você não apenas a orar, mas levar você em intimidade com Deus, a ser um intercessor, a clamar por outras vidas, por outras famílias. Infelizmente, a maioria das pessoas não passarão do pátio ou do átrio. Alguns poucos adentrarão ao santo lugar, mas somente aqueles mais audaciosos, mais sedentos, irão até o Santo dos Santos. Porém, Deus quer que você chegue
ao Santo dos Santos, a intimidade com Ele, que você seja um intercessor, como foi Jesus, como foram os grandes profetas. Lucas 6,12 diz que Jesus passou a noite em oração. E todos aqueles profetas, todos aqueles heróis da fé foram homens de oração, de intimidade com Deus. São tão importantes no reino. Eu estou terminando aqui, termino hoje essa série de vídeos e deixo com você esse convite. Venha ser um intercessor, venha estar na brecha, venha ser amigo de Deus. Entre no Santo dos Santos e você vai descobrir que este é o momento mais prazeroso, mais intenso e mais gostoso da oração. Que Deus assim te abençoe. Fico à sua disposição, tem meus contatos. Qualquer coisa estou à sua disposição. Pode fazer contato comigo para eu dar algum suporte, alguma coisa, estou à sua disposição. Deus te abençoe. A paz.